Fala pessoal do Artigo Tech, estamos aqui para mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje a gente vai ver os principais condicionais e operadores lógicos na linguagem de programação C#. Abrindo então o nosso Visual Studio, vamos abrir o projeto. Anteriormente já criei ele, não faz muito sentido criar aqui com vocês porque o projeto nada mais é do que operações, de condição, de condicionais e de operadores lógicos. Então não faz muito sentido a gente criar junto aqui, mas sim apenas eu mostrar quais opções você pode utilizar no C#, de condição. Para quem não sabe, pegando aí da base, o que seria um tipo de condicional na programação, não apenas em C#. Aqui eu estou exemplificando com a linguagem C#, mas isso se aplica para as demais linguagens. Uma condição nada mais é do que uma decisão lógica. Por exemplo, você vai sair hoje se não estiver chovendo. Então isso é uma condição lógica. Então, se não estiver chovendo, irei sair hoje, ok? Se não, irei ficar em casa, certo? Então isso é uma condição lógica. E na programação, numa linguagem de programação, você traduz isso usando códigos. Aqui eu vou ter um exemplo de status de pedido. Imaginamos que a gente tem um sistema de pedidos, e a gente tem ali um status 1 para aprovado, 2 para pendente e 3 para pedido rejeitado. Por algum motivo, ele pedido foi rejeitado. No C# a gente tem a opção, em outras muitas linguagens, do exemplo básico de condicionais, que é o if-else. Então no if-else aqui, você pode ver que eu pergunto para ele, eu escrevo aqui no meu código, status é igual a 1. Se for igual a 1, o meu pedido está aprovado. No caso aqui, eu tenho setado de forma fixa no código que o status é igual a 1. Mas imagine esse status aqui, ele é variável de acordo com o momento do pedido. Aqui ele está chumbado diretamente no código. Então, já só de ler aqui, a gente já consegue entender que o nosso código ele vai entrar aqui nesse bloco de código aqui do if, e status é igual a 1. Esse é um exemplo básico de condicional na linguagem de programação C#, que é o if e else. E aqui você pode ver que além do if else, a gente tem a possibilidade de usar o else if. O que acontece? A gente pode adicionar mais uma ou várias outras perguntas, validações, Então a gente pergunta e se o status é igual a 2. Se ele for igual a 2, ele é pedido pendente. Se não, o else, no senão, ele é um pedido rejeitado. Esse daqui é um dos exemplos mais básicos de condicional na programação. Repito, aqui são tipos de condicionais que você pode utilizar no C#, mas esses condicionais eles se aplicam em diversas outras linguagens. O que vai mudar é a sintaxe. Então a sintaxe da forma de escrever ela vai mudar, mas obviamente se você colocar aí como fazer um if else no Python vai aparecer. Então só muda a forma de escrever. Outro tipo de condicional bem utilizado é o switch case. A forma clássica do switch case, você abre aí o bloco de switch com o switch, e coloca aqui o seu objeto de verificação. No caso aqui é a variável status, que é um inteiro, e ela está setada como 1. E dentro do nosso switch a gente tem os nossos cases. Então case é igual a 1. Se a variável status for 1, ele vai entrar nesse case aqui, que o status 1 é pedido aprovado. Então, a gente tem um break para parar o bloco de código aqui, depois da execução. Aqui dentro, eu posso colocar diversas coisas. Se o pedido é aprovado, envio para o setor financeiro. Um exemplo.
entre outras coisas, eu faço nesse bloco. Então, ok, pedido aprovado. A gente, só de ler o código, a gente entende, né? E o nosso switch case, ele vai entrar nesse cara, que é pedido aprovado. Então, você vê aí, é outra forma de fazer a mesma coisa que a gente fez aí usando o if else, né? E o else no final, de exemplo básico de condicionais, né? Que é esse camaradinho aqui. Normalmente, quando a gente começa a ter muito if dentro de if, ou muito else if, se torna muito interessante você, em vez de fazer vários else ifs da vida aqui, vai botar um monte de else if, você utilizar um switch case no quesito de manutenção, no quesito também de bater o olho ali e identificar, se torna mais fácil, né? Um código mais limpo. Então você começa a perceber que tem N formas de você fazer um condicional e tudo vai depender do seu cenário. Se você precisa de um simples if, você vai usar um if e já era. Mas se você tem várias condições, o switch case pode ser uma boa opção para você utilizar aí no seu cenário. Outra forma de condicional aí no C# é o switch expression, que nada mais é de uma evolução do switch clássico, né? Da forma clássica do switch. O switch expression é uma função que você encontra nas versões mais recentes do C#. Então, se você por algum motivo tem um projeto aí numa versão antiga, muito antiga, né, do C#, é provável que você não tenha como fazer essa forma de condicional, né? Porém, se você utiliza versões atualizadas do C#, você vai poder utilizar dessa forma aqui, que é uma escrita mais objetiva, é uma escrita mais limpa do que a escrita e do switch case. Basicamente, você vai ter ali o seu objeto de verificação, né, de condição, que é o status, ok? Você vai criar uma variável, né, string resultado, e vai atribuir o resultado daquela verificação, ele switch. Então, o status, switch, eu coloquei aí, ó, 1, 2, 3, e eu coloquei também um default, que seria esse camaradinho aqui, ó, tá vendo? O default é esse underscore aqui, né, ó, o underline, né? Esse underline seria o nosso default aqui do switch case, ok? Então, se ele não for nem 1, nem 2, nem 3, ele vai ser o status desconhecido. Uma observação, olha só, se eu vier aqui e colocar esse valor inteiro, 1, 2, 3, como string, ó, vai acontecer. Ó, ele vai apontar em um erro, e não vai compilar o meu código. Ele está dizendo que não é possível converter explicitamente string para int, porque o meu objeto de verificação é um inteiro, portanto, os meus cases aí, né, tem que ser, as minhas opções tem que ser inteiras também. Então, 1, 2, 3. Então, pedido aprovado, pedido pendente, pedido rejeitado e status desconhecido, se ele não for nenhum desses três aí. Mesma coisa está fazendo aí, porém de uma forma mais limpa, né, mais objetiva, né, um código mais, podemos dizer, mais bonito, né, mais gourmet. Esse código aqui. Outra opção bastante utilizada é o operador ternário. Esse cara aqui, ó, ele está até inclusive em duas linhas separadas, mas olha interessante o uso do ternário, né? Você consegue fazer uma validação de if else em apenas uma linha. Deixa eu até voltar aqui, ó. Em uma linha de código, você tem a sua validação da sua condição. Olha aqui, ó. Essa linha 59 aí, ela está fazendo? Ela está criando uma variável chamada resultado 2 para receber o resultado da minha verificação. Qual verificação ela faz? Status é igual a 1, então ele gera aí uma operação que vai me retornar um booleano, certo? Uma operação de true ou false. Status é igual a 1. Se for igual a 1, ele vai retornar aqui, ele vai atribuir esse valor, pedido aprovado. Então eu uso aqui o ponto de interrogação e atribuo esse valor à variável. Se não, então esse dois pontos aí representa
esse meu senão aqui, ó, o else, né? No português, senão, né? Esse if ternário, esses dois pontos e do if ternário, né, de um operador ternário, nada mais é do que o meu else aqui, ó, do exemplo mais básico de condição, né, na programação. Então, aqui eu simplesmente digo status é igual a 1, beleza, pedido aprovado. Se não, eu vou fazer aí uma nova validação, né? O meu if, de novo, status é igual a 2, se for igual a 2, é esse camaradinho aqui. Se não, pedido rejeitado. Então ele faz dois ifs aí, né, representados pelo esse ponto de interrogação, e dois elses, né, representados por esses dois pontos aí. Ok? Agora partindo aí para outra opção no C# bastante interessante, o uso do when com switch. Isso é muito legal. O when é muito bacana, porque a gente pode usar o when como modificador, né, para adicionar condições extras num switch, por exemplo. Então aí olha só interessante. Além de validar a minha variável status, eu quero saber se o pedido é urgente. Então eu uso o when aí para isso. Eu valido lá que ele é igual a 1, no caso eu sei ele é igual a 1 e está fixado no código, né? E também ele é urgente. Então ele tem o when, ó, igual a 1 e urgente. O urgente está marcado como true, né? Fixado aqui no código. Então ele vai entrar um pedido aprovado com urgência. Essa também é uma função bastante interessante no C# que você pode utilizar aí nos seus códigos. Partindo aí agora para os operadores lógicos. O que são operadores lógicos? Você pode reparar aqui que no nosso código até o momento a gente está fazendo apenas uma validação bastante simples, perguntando se o status é igual a 1, né? Igual a 1 ou igual a 2, né? Validando o valor que tem ali no status. Porém, no dia a dia você pega condições muito mais complexas do que essas daqui, que necessita de você validar mais de uma condição. Para isso, existem os operadores lógicos. Então, voltando aqui na parte de operadores lógicos, você tem aqui o primeiro operador bastante utilizado, que é o e comercial duas vezes, né? Que representa o end, né? Lógico, que nada mais é do que você falar assim: eu quero que o meu pedido esteja no status aprovado e pago. Aí você pode ver, eu estou validando só o status. Já aqui, com o operador lógico e comercial aqui, o end, né? Eu valido, ele está aprovado, né? Eu fiz um exemplo aqui. Posso até tirar essa daqui, ó. Tirar esse aprovado aqui e vou botar o próprio status. Tinha colocado isso, mas ó, próprio status. Status é igual a 1 e pago. Ou eu posso fazer melhor, calma aí. Deixa eu voltar aqui, ó. Aprovado, fazer aqui a minha condição, status é igual a 1. OK. Se status for igual a 1, aprovado. Beleza. Então, status é igual a 1 e pago. E foi pago, né? Igual a true aqui. OK. Se for isso, ele vai dizer aqui, ó, o pedido está aprovado e pago. Para eu tenha essa opção, eu preciso utilizar o comercial duas vezes aqui. Outro exemplo de operador lógico muito utilizado é o ou, né? Que é o or aqui, né? O or lógico. Ele é representado por duas barras. Então, eu venho aqui, ó, e digo aqui que o aprovado 2 é igual a false e o pago 2 é igual a true. Então, o pedido está parcialmente completo. Por quê? Porque ele não está, aliás, né, aprovado, porém ele está pago. Então, o ou aqui ele vai entrar na condição sempre e uma das condições foi igual a true. Então, independente se o pedido está aprovado ou não, ele vai entrar aqui na condição, porque o pago 2 e ele está como true. Então, sempre em uma das condições for verdadeiro, ele vai entrar no if aqui.
Então, esse é mais um operador lógico, é o OU, né? Então, aqui no caso, eu escrevi, o pedido está parcialmente completo. Por quê? Ele está pago, mas por algum motivo não foi aprovado. Ou, faz mais sentido, né? Ele está aprovado, porém ainda ele não foi pago. Então, vou botar como false. Então, ele está aprovado, porém não foi pago ainda. Então, o pedido está parcialmente completo. E aqui é o NOT, né? O NOT de negação aqui. Esse é um operador bem legal também. Ó, eu quero saber se o pedido não foi rejeitado. Então aqui eu criei uma variável chamada é rejeitado. Se eu tiro esse negação aqui, eu estou dizendo é rejeitado. Se ele for igual a true, ele vai entrar aí. O pedido não foi rejeitado. Porém, aqui ó, eu tenho um valor atribuído a ele booleano como false. False significa que ele não é rejeitado. Porém, o false aqui, ele vai bater nesse if false, ele vai ir para o else aqui, ó, o pedido foi rejeitado. Para isso, eu uso o negação. O pedido não foi rejeitado? Não foi, ele está como false. Então, esse false aqui, ó, quando eu uso essa negação, ele acaba virando true. Então, o valor que vai estar aqui dentro vai ser um true. Então, aliás, deixa eu fazer melhor aqui, ó. Negação false igual a true. Negação true igual a false. Então, se aí o pedido fosse rejeitado, estaria como true. Então, aqui ele fala, é rejeitado? Sim. Ele vai vir aqui com a negação e vai aparecer aí, ó, o pedido foi rejeitado. Então, é um condicional muito utilizado também para quando você precisa validar se aquela coisa que você está validando não está naquele estado. Então você usa uma negação. Então o exemplo que eu dei no início do vídeo se aplica muito bem aí para o negação, né? Para o NOT lógico. Por quê? Porque, por exemplo, eu falei lá, quando se não estiver chovendo, eu irei sair, certo? Então imagina só, vou até mudar esse exemplo e para o exemplo que eu dei no início do vídeo. Então eu vou botar aqui, está chovendo? Vamos botar e não está. False, né? Apresenta e não está. Ok? Então eu vou botar aqui. Está chovendo? Ó, está chovendo? Não está. Ok? Então eu vou botar aí. Irei sair. Aqui eu vou colocar. Não irei. Opa, não irei sair. Ok. E pois está chovendo. Irei sair, pois não está chovendo. Ok. Porém, se eu deixar assim do jeito que tá, sem o NOT, sem a negação, ele não vai funcionar. Ele vai entrar aqui, ó, no else. Porque ele vai bater aqui, o if vai validar. Está chovendo? False, não está. Então ele vai para o else. Para isso, eu venho a minha negação e coloco aqui, ó. Aí aqui eu estou negando o meu if, né? A minha validação. Então, está chovendo? False. Basicamente estou dizendo, não está chovendo? Não está chovendo. É o false, ele se torna essa validação, ele se torna o true e vai entrar aqui no nosso console.writeline dizendo, nesse bloco do if, dizendo, irei sair, pois não está chovendo. Ok? Outro operador bem interessante é o dois pontos de interrogação aqui, ó. Quando eu faço isso, eu estou validando
objetos, valores que possivelmente pode ser nulos, né? Quando a gente trabalha uma variável que ela também pode ser nula. Então aqui eu estou dizendo status, eu criei uma nova variável, incluí aí o ponto de interrogação da variável, dizendo para fazer o tratamento de nullable, dizendo e essa variável e pode ser nula. Eu estou dizendo status pode ser null, então marquei como null, né, no código para exemplificar. E o status pode ser null, valido dessa forma. Coloco dois pontos de interrogação. Se realmente ele é nulo, ele vai atribuir aqui o 0, ok? Então, e aqui eu venho um outro if dizendo resultado igual a 0. Se é igual a 0, o status do pedido é nulo. Vamos executar isso aqui para a gente ver no console. Vamos lá. Colocar um breakpoint bem aqui, ó, para a gente ver no cada ponto no código. Trazer o nosso console e vamos vendo aqui juntos, ó. A primeira condição, deixar assim. A primeira condição é validando aqui, status é igual a 1, ele vai entrar aqui, ó, é igual a 1, true. E ó, essa condição retorna pra gente aqui um true, pedido aprovado. Olha o que colocou aqui no console, pedido aprovado, ok? Vamos pro próximo, mesma coisa, switch case, status e é 1, olha o case ele entra no 1, pedido aprovado, break para sair do bloco do case ali, ó, pedido aprovado. Vamos pro próximo e o switch expression, mesma coisa, entrou e no 1, pedido aprovado. Vamos ver o nosso console, tá lá. O operador ternário, ó, legal. Aqui, ó, status é igual a 1, então ele vai ir no pedido aprovado. Olha o resultado dele aqui, ó, pedido aprovado, ok. Agora esse é bem legal, é o when aqui, né? Eu adiciono outras condições extras aqui no nosso switch case. Então, ó, status igual a 1, então ele tem que entrar nesse. Só eu valido também se ele é urgente. No caso, ele é urgente, então ele vai entrar aí no pedido aprovado. Se ele não fosse urgente, como true, ele ia nesse camarada aqui, ó. Então, pedido aprovado com urgência. Olha lá, pedido aprovado com urgência. Vamos para o próximo. Agora nos operadores lógicos. Aprovado. É aprovado? Sim, e retornou true para a gente. Pago? Sim. Agora, com o operador lógico e, né? Ele é aprovado e pago. Olha o retorno aqui. True. Tá vendo? Então ele vai entrar e o pedido está aprovado e pago. Aqui no nosso console, o pedido está aprovado e pago. Ok? Continuar aqui. O pedido está aprovado? Tá. Ele está como true. Tá pago? Não tá. Então aqui, ó, pedido aprovado e pago aqui. Ó, pedido está aprovado, pedido aprovado, sim. Tá pago aqui? Tá não, false. Porém aqui, na nossa condição aqui, ó, se eu passo o mouse em cima, ele está retornando true, porque como eu falei na explicação, se uma das condições for verdadeira, ele vai entrar no if. Então o pedido está parcialmente completo, né? Parcialmente completo. Vamos descer um pouco mais. Agora na nossa negação. Isso é bem legal também e bastante utilizado. Está chovendo? False. Está chovendo? False. Porém, na minha negação aqui, é como se eu estivesse dizendo: não está chovendo? Não está chovendo. Então, false. Então, eu nego o meu false ali e esse false se torna um true. Então, ele vai entrar no if. Irei sair, pois não está chovendo. Se fosse true, ele ia se transformar num false. Está chovendo? Está chovendo. E, true, está chovendo. E aqui ia negar o true e ia se transformar num false. Então, deixa eu voltar de novo. Tá lá. Not null, irei sair, pois não está chovendo. Agora vamos ir para o tamanho de no label. Vamos lá. Ó. Status é igual a nulo? É. Então ele vai atribuir o 0. Resultado igual a 0. Então o pedido o status do pedido é nulo. Vamos ver aqui. O status do pedido é nulo. Foi esse último aqui. Bem bacana, né, pessoal?
Basicamente, eu apresentei nesse vídeo para vocês hoje os principais tipos de condicionais que você utiliza quando você está programando em C# e também em várias outras linguagens. Como eu falei já no vídeo, o que vai mudar é só a forma de escrever, mas todas as outras linguagens de programação você tem essas opções com certeza e de uso de condição, ok? Se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar o seu like, se inscreve no canal, estamos quase chegando aos nossos primeiros 1000 inscritos aqui no Artigo Tech. Isso é uma marca muito importante para a gente, então se inscreve aí no nosso canal. Se você chegou até aqui, coloca a hashtag IF, ok? E até um próximo vídeo. Fica com Deus e um grande abraço. Valeu!